Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nesse domingo tão especial que a gente tem a aula 16 do livro Curso dos Médiuns com o nosso amigo querido Marco Bechara. Marco, bem-vindo. Namastê. Atma Namastê, deixa eu colocar a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, vamos para ver, aula 16. Ok, Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, nos orientando, nos trazendo a necessária lucidez para que possamos não só compreender com a mente, mas principalmente com o coração. Nós estaremos falando hoje do capítulo 9 e 10. Na realidade, a questão 1 a 14 do item 132 e o item 133 ao item 138, tá? O que caracteriza a nossa aula de número 16. Sempre começamos com um texto de reflexão e vale a pena aqui pensar o que está escrito aqui na Gênesis, capítulo 15, se não me engano, item 54. Não há nenhuma ciência que tenha surgido completa. Seu ensino foi gradual. Porém, por ser fruto de um processo de inteligência coletiva, foi decodificada com muito mais velocidade do que as descobertas científicas materiais, que ainda carecem desse tipo de produção. E Deus quis que tanto o menor como o maior entre os espíritos, como entre os homens, trouxesse a sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperadora. Ela não poderia surgir senão da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros. Olha que texto interessante. A gente conclui daí, eu até escrevi, que realmente a unidade nasce da diversidade. E a codificação espírita, ela não escutou só os espíritos, vamos dizer assim, nobres e superiores. Ela também deu voz aos espíritos normais, como nós, para que todos pudessem dar sua contribuição e aumentar a veracidade, né? É isso que nós chamamos de inteligência coletiva, que ainda no mundo material, eu diria que está engatinhando, né? A gente tem algumas tentativas aí, até de contextos na própria internet, né? Que é o caso, por exemplo, do Wikipédia, mas o mundo espiritual está bem mais avançado e há 150 anos, mais de 150 anos atrás, a codificação já foi feita desta maneira. Então, vamos iniciar a aula vendo os objetivos específicos dessa aula. Primeiro, identificar o que são os lugares assombrados e por que são. E eu coloco aqui embaixo é chamado Castelinho da Brigadeira, na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui perto da minha casa, aqui na Bela Vista, e antigamente tinha um tour que saía da Praça da República à meia-noite para visitar os locais assombrados de São Paulo. E esse castelinho aqui, era o ápice do tour, tá? Muitos espíritos, né, sondavam por lá, andavam por lá, e era tido como um assombrado. Então, a gente vai falar, né, exatamente hoje sobre isso. O que são esses lugares e por que eles são assim? Outra coisa que nós vamos falar é identificar como afastar os espíritos maus e zombeteiros. Então, obviamente, quando você fala de uma casa mal assombrada, por exemplo, né, é porque tem espírito que está querendo fazer maldade ou zombeteiro. Então, a gente vai falar sobre isso também nesse capítulo. E, por último,
consolidar os meios e os tipos de comunicações entre encarnados e desencarnados. Começamos com a questão 132, que diz o seguinte, a qual nós sintetizamos, tá? Posteriormente. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença de lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas a perguntas formuladas a esse respeito. Então, Kardec passou a perguntar, né, aos espíritos, né, isso, e como acaba sendo um pouco grande a explicação, então a gente sintetizou. Então vamos ver. Primeira, os espíritos podem se apegar a locais e ou pessoas, dependendo da sua elevação. Os desconhecedores da sua nova realidade, ou seja, depois que desencarnaram, constantemente ficam próximos ao seu túmulo, e alguns até presos a seu corpo físico, em estado de putrefação. Eu acho que eu já dei o caso, Chico Xavier gostava muito de ir a cemitérios, né? E ele, à noite, às vezes, ia para o cemitério, às vezes até de madrugada, e uma vez, né, acho que eu já contei esse caso, mas eu vou repetir rápido, só para vocês entenderem. O Chico estava sentado assim num cemitério, né? E aí se aproxima dele um espírito alto, um volume de corpo assim bem exuberante, né? Fortão, o cara. E ele estava com um chapeuzinho, né? E se aproxima do Chico e cumprimenta: oi, senhor Chico. E Chico olha para ele. Chico confundia até, né, quem era encarnado ou desencarnado, porque ele via praticamente com a mesma nitidez. Ele pergunta: mas o que você faz aqui? E ele falou assim: não, eu trabalho aqui. E aí o Chico não entendeu, pensou que ele fosse coveiro, alguma coisa, e falou assim: mas também de madrugada? Aí ele falou assim: bem, e sabe que eu sou conhecido como um Exu. E aí Chico olha para ele: e o que você faz, assim, para eu entender? Ele falou assim: eu trabalho exatamente nessas regiões do cemitério, onde a gente verifica muitos corpos que já deixaram, né, a existência terrena e as suas almas ainda estão presas. Eu vou lá por muitas vezes e tenho que arrancar estas almas desses corpos, porque eles não mais estão ligados, né? Porém estão apegados. Então, esse primeiro ensinamento aqui traz exatamente isso. O espírito, ao desencarnar, ele fica apegado àquilo que ele gostava, né? E a coisa que ele talvez mais goste, todos nós, é o nosso próprio corpo. Então, o que acontece? As casas mal assombradas, por vezes, é um apego que o espírito tem àquela região, aquele lar, né? Aquela casa que talvez ele tenha morado muito tempo, ou então alguma pessoa que ainda mora naquela casa. Tá? Então, essa é a primeira explicação. A segunda explicação: esse apego às pessoas, coisas ou lugares não representa que é um espírito mau, apenas que ainda ignora o que lhe é necessário. Por quê? Quando o espírito desencarna, ele, por muitas vezes, não entendendo bem o seu novo estado e a sua nova dimensão que ele habita, ele acredita, por muitas vezes, que ainda está na terceira dimensão. E ele já passou para a quarta, né? Porém, ele vê o corpo dele, ele vê as pessoas normalmente, então ele, às vezes, se confunde quando ele, né, tem essa ignorância de não entender o que está acontecendo e também não entender que ele tem que ir para um local de recuperação, tal. Então, ele fica preso àquele lugar ali, tá? Mas isso não significa que ele é mau, ele simplesmente ainda ignora o que lhe é necessário, como a gente explicou aqui. Terceiro, os espíritos gostam e se sentem bem com a presença de encarnados. Porém, isso não é uma regra, porque também existem os espíritos que gostam de se isolar
e creem que a presença de encarnados é uma invasão à sua casa ou privacidade. Daí é que vem exatamente, né, os contos de Casa Mal Assombrada. Por quê? Porque são aqueles espíritos que querem ficar sozinhos. E aí, por exemplo, o espírito desencarnou numa determinada casa, aí passaram-se alguns anos e aquela casa foi alugada, tá, para outras pessoas. Mas ele continua lá, porque ele está apegado à casa. Então, quando ele vê aquelas pessoas encarnadas na sua casa, entre aspas, né, ele sente o quê? Invadido. Ele fala assim, não, eu vou perturbar essas pessoas. Estão invadindo aqui o meu lar. Né? Eu vou contar outro fato que ocorreu comigo. Quando eu estive em Portugal, na década de 80, eu fui com o grupo da Gama Filho, na época, né? Eu pertencia ao grupo de folclore, e nós fomos visitar muitos castelos em Évora, em Sintra, né? E eu já tinha mediunidade, né? E cada vez que eu entrava num castelo daquele, eu via a presença de muitos e muitos espíritos, né? E fingia que eu não estava vendo nada, né? Continuava olhando para frente, mas assim é impressionante como os espíritos se apegam, né? Isso era muito comum antigamente, né? Até hoje mas assim no passado isso era mais comum, né? Porque os espíritos talvez não tivessem tido oportunidade de reencarnar e ter acesso à informação necessária para, quando desencarnarem, né, se sentirem libertos e procurarem realmente ajuda através de seu mentor, para que possam ser levados para locais de tratamento. Então, isso é muito real. Tá? Os espíritos se sentem bem com a presença de encarnados e aquilo que a gente explicou, né? Eles, por muitas vezes, ignoram a sua atual situação e acham que, às vezes, ainda estão encarnados. Tem até aquele filme, né, do Robbie Williams, né, se não me engano, que ele desencarna e acredita que continua encarnado, vai para casa, né, e aí acha que a esposa está brigada com ele, porque... qual o nome dele mesmo? É O Sexto Sentido. Né, O Sexto Sentido. Então, aquele filme retrata muito bem esse apego, né, e a falta de conhecimento da nova realidade. Continuando, os espíritos sempre se manifestaram em todas as épocas, em todos os lugares, independendo de datas, horários, locais, se está escuro, se está claro, tá? Não importa. Essas crenças de assombração são apenas superstições, como Kardec muito bem afirma, e nós sabemos, né, da veracidade dessa afirmação. A oração ou a prece amorosa, endereçada a um espírito, torna-se uma espécie de evocação que os atrai, mas também funcionam como um bálsamo e um tranquilizante para suas dores e incertezas. Então, a melhor coisa para fazer quando alguém desencarna é você endereçar, né, fazer a ideoplastia daquela pessoa, do rosto dela, endereçar uma prece. Mesmo que a prece não chegue a esse espírito na hora que você está fazendo, ela fica imantada no corpo espiritual, ou seja, o campo áurico dele recebe aquele padrão vibracional e fica ali aguardando ele estar, por muitas vezes, mais calmo, para que ela possa adentrar. Então, veja como a anatomia e a fisiologia do corpo sutil são extremamente inteligentes, né? Você endereça a prece. Vamos imaginar que o espírito desencarnou de uma forma grotesca, né? Ou bruta, né? E aí ele está indo um pouco apavorado. Então você endereça a prece e a prece não chega nele, mas fica imantada no campo áurico dele. E quando ele se acalme, aquela prece, né, através das suas irradiações, penetra nele. Isso produz uma espécie de um bálsamo, um tranquilizante, tá? Porque as dores são muito mais mentais do que física. Porém, a incerteza da nova realidade do espírito traz exatamente esse desequilíbrio, tá? Então, nós sabemos, né, que Divaldo
desencarnou recentemente, agora, né, no dia 13, que era o dia dos pretos velhos, né? E temos comunicação através de Joana de Ângeles mesmo, e você vai ver hoje na internet vários comunicados, que Divaldo não teve o torpor da passagem, né? Porque era já um espírito muito preparado, né? Missionário, então ele não teve o torpor que praticamente todos os espíritos sentem, que é a passagem entre o mundo físico e o mundo espiritual. Divaldo desencarna com praticamente total lucidez e já se engajando nos trabalhos espirituais de continuidade, né? É recebido por Joana e por Chico Xavier, primeiramente, e depois por toda a sua família. Você vai ver aí, tem vários vídeos, né, no YouTube que narram essa história que eu acabei de contar. Então, né, para vocês lembrarem sobre isso, ao fazer uma prece a um espírito, né, mesmo que não chegue na hora, você pode ter certeza que em determinado momento oportuno ela vai chegar. Não é racional temer locais ditos assombrados. Mostrar-lhe não ter medo e eles se frustram e vão embora. Isso quando a gente está falando de espíritos zombeteiros, tá? Então, essa coisa de dizer, eu tenho medo de fantasma, ou tenho medo de espírito, né? Tem gente que eu já conheci, tive alunos que eram, né, meus alunos no centro espírita, e diziam assim, olha, eu sou espírita, mas eu morro de medo de espírito, né, desencarnado. Como diria Kardec, você tem que ter mais medo dos encarnados do que dos desencarnados, né? E quando você tem a possibilidade de ver, ou pelo menos de sentir, você tem que ter, vamos dizer assim, paciência, que por muitas vezes ele não entende o estado dele. Então, né, a gente vai mostrar aqui para vocês como é que você deve proceder nesses casos, tá? O melhor meio, como diria Kardec, de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Então, nós estamos falando aqui, normalmente, de processos obsessivos, né? Por que um espírito se aproxima de um encarnado e começa a obsediá-lo? É por afinidade, né? O pensamento do encarnado está desequilibrado, então existe algum vício, entre aspas, oculto, daquele encarnado, que o espírito se identifica. E aí ele é atraído. Né? O mundo espiritual, em relação ao mundo físico, é uma relação de afinidade, como Chico Xavier sempre falava. Tá? Então, a melhor maneira de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Marco, e se não for um mau espírito, for um espírito zombeteiro? Tá? Às vezes ele nem conhece, mas ele quer brincar ali, quer se divertir. Né? Da mesma forma, faça uma prece, né? E solicite que o mentor dele possa trazer esclarecimento para que ele seja levado a um local de tratamento. Técnicas e práticas de exorcismo não têm a menor eficácia. Essas atitudes de encarnados divertem os espíritos zombeteiros. Eu já narrei isso, né? Se não me engano, foi na aula passada, que quando eu dava aula no SEJA, ali na Barra da Tijuca, né, tinha exatamente um espírito que se apossou, né? Fez um processo de possessão de uma aluna lá, e estava um monte de gente, né, tentando, vamos dizer assim, expulsar aquele espírito, né, que fazia ela dar gargalhadas. E, na realidade, não adianta ficar lendo o Evangelho, você tem que ter alguma atitude de compreensão, né, do porquê que aquilo está acontecendo e fazer alguma coisa. Então, eu já comentei a vocês, vou repetir, normalmente, quando existe esse processo, se você unificar esses 3 dedos, né, ar, fogo e éter, esses 3 dedos aqui, e colocar exatamente no ajna, que é o chakra da consciência, que faz a ligação da forma inteligente para que o espírito se manifeste,
e fizeram uma prece pedindo auxílio, imediatamente o espírito se desliga. Isso não aconteceu somente uma vez, né? Aconteceu no SEMA, no SEJA, né? E em outros, no próprio Ramatiz também, que eu trabalhei, né? Então, isso é uma coisa, é uma técnica normal. E, ao mesmo tempo, né, essa coisa do exorcismo que a gente vê em filmes, que a Igreja Católica adota, jogando água benta e essas coisas todas, isso é uma verdadeira piada para os espíritos, principalmente para aqueles zombeteiros, né? Ele se afasta através dessa disjunção, né? Ou seja, separação do corpo físico com o corpo espiritual, que se faz pelos chakras, através desse toque, e principalmente pela prece. E esta sua prece tem que ter um nível de consciência tal que o espírito entenda o que você está fazendo e o que você está pedindo. Por isso que Kardec deixa claro que aquelas práticas de exorcismo, de ficar lendo a Bíblia, de jogar água benta e por aí vai, não tem a menor eficácia. Não acredite em espíritos que se apresentam com títulos ou querendo se mostrar importantes ou inteligentes. Os verdadeiros espíritos bons e superiores são humildes e discretos, não se importando em querer se exibir. Analise sempre o conteúdo apresentado por eles. O que eles estão falando? Tá? Então, quando o espírito se apresenta dizendo eu sou o doutor tal, ou eu sou Bezerra de Menezes, né? Pode ter certeza que é um espírito zombeteiro ou ignorante, né? Que está tentando se passar por aquilo que não é. Né? Você simplesmente não vai entrar em confronto com ele nunca, tá? Nunca se deve entrar em confronto com o espírito quando você está em diálogo com ele. Você tem que mostrar compreensão e mostrar amorosidade, mostrar que está querendo ajudá-lo. E por muitas vezes eles se apresentam como se fossem muito seguros de si, mas eles estão ainda muito medrosos, vamos dizer assim, né, da sua situação. Né? Outros não, outros já têm noção da sua situação e estão ali realmente para zombar. Aí você podia perguntar, Marco, por que os espíritos bons permitem que isso aconteça até dentro de um centro espírita, por exemplo, ou de uma casa de umbanda, que seja, por muitas vezes é uma prova para os médios e até para os dirigentes da casa. Tá? Então, não acredite nessa coisa, não existe manifestação de espírito mau ou zombeteiro dentro da casa espírita. Isso é uma falácia. Tá? Por muitas vezes, o próprio mentor daqueles médios ou daquele dirigente permite para que o encarnado possa colocar em prática o que ele estuda. Né? Porque, como diria Divaldo, e aí eu vou fazer uma relação com os ensinamentos de Divaldo, a melhor forma de, vamos dizer assim, honrar Divaldo não é você estudar a doutrina. Estudar a doutrina é só o início. A melhor forma de você honrar realmente, não só Divaldo, mas honrar Chico Xavier e todos aqueles que passaram nesse mundo terreno, nos trazendo os ensinamentos espíritas, é você praticar o espiritismo. Né? Esta é a melhor forma de você dizer ser espírita. Ok? Então, a prática é a coisa mais importante. Item 133. Dissemos que todo efeito que revela em uma causa um ato de livre vontade, por insignificante que seja esse ato, acusa com isso mesmo uma causa inteligente. Mas é bem diferente quando esta inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e continuada de pensamentos. Já não são as simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Ou seja, se houver continuidade, né, naquela manifestação, porque você deve lembrar em aulas passadas que às vezes o espírito
quer se comunicar com a pessoa, mas não está encontrando meio, né? Aí ele produzia batidas, tal. Isso aconteceu com o próprio Kardec, né? Que o espírito amigo queria dar a ele um recado, dizendo que havia um equívoco, né, ali na codificação, e ele não sabia como. Tá? Então, ele produziu batidas e sons, e Kardec, né, inteligente, foi o que está acontecendo. Ele foi numa mesa mediúnica e o espírito se apresentou e dizia: olha, eu estava chamando sua atenção para que você entenda que deve haver uma correção na codificação, no item tal, e disse exatamente onde estava o local que Kardec deveria corrigir. Tá? Então, isso aconteceu com Kardec. Tá? Quando a relação, vamos dizer assim, de manifestação do espírito é contínua, já não é apenas uma manifestação, ela se torna uma verdadeira comunicação. E nós temos que fazer de tudo para tentar entender qual é o recado ou o ensinamento que o espírito está querendo nos passar. Segundo a escala espírita, né, isso está escrito no Livro dos Espíritos, ali na questão número 100, existe uma variedade infinita, tá, de comunicações sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade. Conceber-se-á facilmente a diferença que deve existir em suas comunicações quando você acaba refletindo, né, o teor da comunicação. E quando você reflete sobre o teor da comunicação, sobre o ensinamento, você consegue verificar a elevação ou a inferioridade do espírito, né? Você consegue identificar qual é a ideia que ele quer passar ou a ignorância que ele está manifestando ali, né, através dessa comunicação. Então, não é pelo fato de haver uma comunicação que esse espírito é um bom espírito, né? Kardec sempre deixou claro nos livros da codificação que o bom médio não é aquele que tem contato permanente e constante com os espíritos, mas é aquele que é assistido pelos bons espíritos. E a gente sabe quais são os bons espíritos, não pela forma que se apresentam, não pela a forma que às vezes falam, né? Por exemplo, num terreiro de Umbanda, você vai encontrar um preto velho falando, ô, misifio, né? Você vai achar que ele é atrasado? Não, às vezes ele está simplesmente querendo se apresentar daquela maneira para, vamos dizer assim, manifestar um respeito cultural ao próprio ambiente, no caso da Umbanda, o próprio terreiro. Tá? Mas, às vezes, é um espírito que já foi médico, que já foi padre, né? E tem muitas outras possibilidades. Então, não é através da forma de falar ou você pode identificar quem é o espírito. Você identifica através do que ele fala. Quais são as ideias que ele está passando. É a partir daí que você verifica se é uma comunicação produtiva ou não. Porque existem comunicações, né, de espíritos zombeteiros que não são produtivas ou então são manifestações de prova para aquele encarnado ou aquele médium. Ok? Em outras palavras, a comunicação com os espíritos é toda manifestação inteligente que adquire um desenvolvimento, permitindo uma troca regular e contínua de pensamentos, porém, devendo sempre ser submetida à razão, à lógica e ao bom senso. Tá? Então, quando eu coloco em vermelho, é um chamamento, né, que eu faço, mas, na realidade, é pautado nos ensinamentos do próprio Livro dos Médiuns, ok? Vamos ver, então, quais são os tipos de comunicações que os espíritos estabelecem conosco. Isso está contido no Livro dos Médiuns, dos itens 134 a 137. Vamos ver uma a uma. Primeiro, as comunicações grosseiras. São aquelas que chocam a decência, produzidas por espíritos grosseiros e ignorantes. Vou te dar um exemplo bem típico. Às vezes, no terreiro de Umbanda,
se manifestam espíritos, né? E a Umbanda tem essa característica de dar oportunidade de trabalho também para os espíritos em desenvolvimento, e eles se apresentam falando palavrão, né? Falando coisas que não têm o menor cabimento numa casa que é sempre presidida, né, por espíritos superiores, sob a égide de Jesus. Então, eu, como coordenador de desenvolvimento mediúnico, cansei de chamar a atenção de espíritos que se manifestavam. Porque não é porque é espírito que você tem que acreditar sempre no que está sendo falado ou acreditar na moralidade dele. Os espíritos inferiores também se manifestam. Isso também é muito comum no terreiro de Umbanda, como eu falei para vocês. Então, médios que não estavam disciplinados para educar também o próprio espírito. Puxa, Marco, peraí. O médio também educa o espírito? Sim, dependendo da forma como o espírito se apresenta, nesse caso, uma comunicação grosseira, né? O médio tem que fazer isso, né? Tem que não dar vazão àquela fala daquele espírito. Tá? Mas, por muitas vezes, os médios são desatentos. Os médios não estão aí preocupados. Eles acham que é espírito, então tem que manifestar tudo. E não é desta maneira. O médium é responsável por tudo aquilo que sai da sua boca, por todos os atos ou atitudes, né, que ele vai estar ali prestando na frente dos outros. Até porque, por exemplo, como eu estou dando aqui do terreiro de Umbanda, a coisa mais importante no terreiro de Umbanda é a caridade. Então, eu, como coordenador mediúnico, né, de vários centros que já atuei, eu chamava a atenção do médium. Falava assim, olha só, se você não está em condições de incorporação, por favor, sente-se ali, né, e reflita sobre o que está acontecendo. Você não pode deixar o espírito se manifestar da maneira que ele quer. Você tem que ter um nível de consciência tal até para poder, vamos dizer assim, discipliná-lo. Até porque, como diria a dona Maria Modesto Cravo, já tem mais de 40 anos que não nasce ninguém, nenhum espírito, tá? Nascendo, né, no corpo físico, com possibilidades da mediunidade de incorporação totalmente inconsciente. Todos os processos que você verifica hoje de incorporação, né, de falas, são conscientes, ou seja, existe a participação do médium, sim. Então, o médium tem a responsabilidade de disciplinar, às vezes, um espírito que quer se manifestar, mas ainda ele é muito ignorante. Tá? Poxa, mas isso acontece, Marco? Claro que acontece. Tá? A doutrina, como eu disse alguns minutos atrás, ela foi realizada, codificada, por um processo de inteligência coletiva, onde todos tiveram a oportunidade de se manifestar. E, obviamente, essa manifestação não foi só de Erasto, São Luís, né, espíritos nobres, extremamente, vamos dizer assim, puros, também foram de espíritos ignorantes. Então, isso deve ser palco de entendimento para todo médium, para verificar qual é o nível daquele espírito. Se, principalmente no caso, por exemplo, da Umbanda, os médios têm que estar preparados por muitas vezes tolir o que vem à sua mente para ser manifestado através da sua fala. E isso muitos médios parece que não são treinados para fazer desta maneira. Então, esse é o primeiro tipo de comunicação, né, que Kardec nos traz, que são essas grosseiras, né, e acho que ficou bem entendível aí pelos exemplos que dei. Tem as comunicações frívolas, que são aquelas fúteis, que mistificam ou ferem, sem nenhuma utilidade, produzidas por espíritos levianos, zombeteiros. Eles falam muito, não dizem nada. Tá? Então, a comunicação frívola é aquela, normalmente, que o espírito quer tentar se mostrar que é inteligente. Tá? E ele não fala coisa com coisa, ele fala coisas que não estão de acordo com o que a doutrina espírita nos ensina,
e elas não acrescentam absolutamente nada, tá? Então, a gente tem que, como médico, tomar muito cuidado também para não dar vazão através da nossa fala para esses espíritos, né? E por muitas vezes você o corrige mentalmente, essa correção por vezes é mental, né? Tipo assim, eu estou ali manifestando a fala de um espírito. E se eu verificar que está vindo no meu pensamento, que ele não vai usar as minhas cordas vocais da maneira que ele quer. Precisa haver uma autorização do próprio mentor seu, tá? Então, toda vez que ocorre uma unificação, né, fluídica entre chakras dos espíritos com o médium, tem que haver uma autorização. Então, normalmente, numa casa espírita ou num terreiro de umbanda, né, se o espírito quiser fazer essa conexão através do seu chakra laríngeo para poder falar alguma coisa, e se essa coisa que veio ao seu pensamento vai sair, né, devido à sua fonação, for uma coisa boba, sem utilidade, tá? Ou ela vai ser bloqueada pelo próprio mentor, ele não vai deixar, ou então ele vai testar o médium para ver se ele já tem essa consciência de não manifestar através da sua fala uma coisa que não tem utilidade. Aí você poderia perguntar novamente, Marco, mas por que a espiritualidade permite, né, esses tipos de comunicação? Por muitas vezes, né, o próprio médium é ignorante, não conhece a forma de frear isso, ou é uma prova para o próprio médium. Tá? Então, isso acontece. Marco, isso acontece com frequência? Cada vez menos. Tá? Cada vez menos você vai verificar. Vou te dar um outro exemplo correlato a isso, mas não tem a dizer com isso. Com o desencarne agora do Divaldo, fica evidente que cada vez mais vão reencarnar médiuns que vão necessitar fazer psicografias. Por que isso, Marco? Porque, na realidade, estão reencarnando novamente espíritos extremamente desenvolvidos. Então, eles não precisam mais, vamos dizer, fazer o processo de incorporação em um médium para se manifestar. Eles já estão encarnados. Então, eles mesmos vão fazer isso. É o caso, por exemplo, que a gente poderia dar com muita propriedade de Emmanuel, que está encarnado aqui em São Paulo, já deve estar lá com 23, 24 para 25 anos, não sei bem, tá? Que está previsto no mundo espiritual que ele vai ser um grande personagem na educação de uma forma geral, não só na educação espírita. Tá? Então, essas coisas que a gente vem ainda presenciando, né, psicografias, né, e aqueles espíritas de carteirinha que acreditam que só pode haver o ensino da doutrina através do que os espíritos falaram, isso é uma grande falácia, uma grande besteira, porque os espíritos deixam claro que eles não vão nos dar suporte e informações para coisas que nós podemos conseguir pela nossa cognição. Senão, de onde viria o mérito de um médium, né, que simplesmente não faz nada? Eu sou um instrumento, eu sou um cavalo. Essa época já passou. Hoje em dia, como diria a dona Maria Modesto Cravo, a mediunidade é de parceria. Então, o médium tem consciência do que está acontecendo, ele é responsável pelo que sai da sua boca, ele tem comprometimento em estudar e estar em plena reforma íntima para que ele possa afinizar com bons espíritos e dar continuidade ao trabalho. E cada vez mais, né, esses fatos mediúnicos vão se tornando raros. Marco, me dá um exemplo. Por exemplo, quando você tem o início da doutrina, por exemplo, no próprio Brasil, né, ali nos finais do século XIX, início do século XX, havia muitas manifestações de efeitos físicos. Tá? Havia muitas manifestações de espíritos que se tornavam visíveis, né, faziam suas aparições
você via o ectoplasma saindo deles, né? Isso está cada vez mais raro e vai continuar praticamente cada vez mais raro, porque não é mais necessário. Da mesma forma que falei, né, daqui a alguns anos ou décadas, não vai ter mais praticamente psicografia, porque os espíritos já entenderam que os encarnados são aqueles espíritos que davam psicografia, como é o caso de Emmanuel, que eu citei aqui, tá certo? Então, nós seremos os próprios médios, tá? Nós é que estaremos responsáveis pelo mundo que estamos habitando, e não só os espíritos ali nos tutelando o tempo todo. Então, isso tem que ficar claro, principalmente para os dirigentes de centros espíritas. Tá? Então, tem que investir cada vez mais no desenvolvimento mediúnico, né, do seu corpo mediúnico, para que eles possam, sim, afinizar não só com os espíritos bons, mas que eles possam estudar e eles mesmos manifestarem. Muitas das coisas que a gente traz aqui, né, nos nossos cursos, que eu ministro no GRESG, eu nunca li em lugar nenhum. Eu simplesmente fui juntando coisas e cheguei a uma conclusão e falo para vocês. E, posteriormente, o meu mentor, né, e os espíritos que trabalham comigo falam assim, olha, essa informação está correta, pode divulgar. Tá? Então, é uma coisa que eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Tá? Então, são alguns exemplos para você entender. Vamos dar continuidade ao terceiro tipo de comunicação. São as comunicações sérias. É aquelas que têm utilidade, podendo ser verdadeiras, falsas ou equivocadas. Espera aí, Marco. Como é que ela é séria e pode ser falsa? Claro, o espírito pode se apresentar, né, como um espírito bom, né? Ele chega, que a paz de Jesus esteja com todos nós, que as palavras do mestre estejam presentes, né? Ele faz aquele mascaramento, né? Fala coisas sérias, porém aquelas coisas sérias são falsas, são equivocadas, né? Que podem estar demonstrando a própria ignorância do espírito, ou seja, ele não conhece realmente e está falando alguma coisa que ele acredita que é real, que é verdadeira, mas não é. Tá? Por isso é que Kardec sempre coloca o conceito do bom senso. Tenha sempre bom senso para analisar o que lhe chega à mente. Isso está de acordo com os ensinamentos que eu aprendi na doutrina espírita e espiritualista? Não, isso não bate. Então, peraí, eu tenho que refletir sobre isso. Tá? Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Às vezes ele é sério, ele está querendo, né, ir para a seara do bem, da comunicação séria, mas ele não conhece tudo. Então, não é pelo fato, como Kardec deixa claro, de ser espírito, que nós temos que acreditar em tudo que eles falam. Por muitas vezes, eles estão ali na boa-fé falando alguma coisa, mas aquilo não é verídico, aquilo não tem fundamento no próprio contexto da doutrina. Tá? Então, eles podem se enganar de boa-fé. Ok? Então, fica a dica principalmente para aquelas pessoas que incorporam e acabam dando a oportunidade do espírito falar através da sua fonação. E também temos as comunicações instrutivas, que são as mais valorosas. É aquelas que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer, de utilidade verdadeira sobre ciência, filosofia ou moral, sendo regulares e continuada. Lembrando que para ser comunicação tem que haver continuidade, senão é apenas uma manifestação. Marco, me dá um exemplo para eu entender melhor. Por muitas vezes, eu entro em contato com o mundo espiritual, vou dar o meu exemplo para vocês entenderem bem rápido. Tá? E aquele espírito me passa uma mensagem. Eu não digo, né, vocês já devem ter reparado em outros materiais, que aquilo é uma psicografia, aquilo é uma canalização. Deu para entender a diferença? Às vezes eu canalizo uma mensagem, tá, que por muitas vezes é corretiva, ou então é corroborativa de alguma coisa que eu concluí, mas é apenas aquela mensagem, não chega a ser uma comunicação continuada, como, por exemplo, Chico tinha, né,
com André Luiz, com Emmanuel, como Divaldo tinha, né? Com Joana, com Humberto de Campos e muitos outros. Tá? Então, esses médiuns, né, valorosos que eu citei, eles tinham comunicação. Hoje, a grande maioria dos médiuns tem canalizações, são pequenas mensagens, uma correção, um agravo, uma corroboração de alguma coisa, tá? Por isso que você deve diferenciar o que é canalização do que é psicografia. A psicografia é uma comunicação, a canalização não. A canalização é apenas uma, vamos dizer assim, manifestação com algum intuito. Normalmente, esses intuitos são instrutivos, o que caracteriza, né, esse conceito que nós estamos falando. Então, aqui no item 137, Kardec nos traz o seguinte ensinamento: não é senão pela regularidade e frequência dessas comunicações que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais se conversa e o grau de confiança que merecem. Como nós já afirmamos, né, baseado no estudo da doutrina, né, a gente sempre analisa o conteúdo da mensagem e não nos deixemos impressionar pela aparência que o espírito se apresenta ou pelas palavras bonitas que ele possa estar falando, porque às vezes aquilo tudo é um engodo, né? A gente tem que verificar o seguinte: ok, essa interação com o mundo espiritual tem canalização? Ah, não, é uma comunicação? Então vai ter que ter frequência, vai ter que ter continuidade. E o que aquilo nos traz? Tá? Vou dar outro exemplo que eu vivi também. Quando eu fui fazer o primeiro material do livro da Gênese, eu fui orientado, né, eu trabalhava no SEMA, na época, ali no Recreio dos Bandeirantes. E eu fui orientado a fazer o material, a apostila, dentro do próprio centro. Por quê? Porque ali eu estava isento de ataques, né, que eu poderia sofrer. E eu fiz praticamente toda a primeira apostila dentro do SEMA, tá? Porque ali era realmente uma comunicação, várias coisas que eu coloquei na apostila eram dos espíritos que me orientavam, né? Ou então me chamava a atenção: olha, eu passei essa mensagem, mas você não entendeu direito aquilo, porque a psicografia é uma espécie de tradução. Toda vez que alguém psicografa alguma coisa, né, é uma espécie de tradução, é como se ele falasse através da minha mente, e eu, pela minha cognição, eu consigo ali interpretar e escrever o que ele me passou. Mas, às vezes, a gente interpreta de forma errada, né, ou traduz de forma errada. E aí o espírito vem e faz esta correção. Então, esta característica de continuidade é que é a psicografia, né? Diferente da canalização que eu expliquei para vocês. Então, esses são os tipos de comunicação que são postados do item 134 ao 137, que Kardec nos traz. Tá? E aí, terminando o item 138, vamos ver o que Kardec nos traz. Os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos, agindo sobre os nossos órgãos e sobre os nossos sentidos, podem se manifestar à visão, nas aparições, ao toque, pelas impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, à audição pelos ruídos, ao olfato pelos odores, sem causa conhecida. O que devemos examinar com atenção são os diversos meios de se obterem as comunicações, quer dizer, uma troca regular e continuada de pensamentos. Esses meios são as pancadas, a palavra e a escrita. Tá? Então, Kardec corrobora, né, aquilo que a gente vem explicando aí nos itens anteriores. Aqui está exatamente os nossos sentidos, que são exatamente as formas que nós caracterizamos a mediunidade, né, pela nossa sensibilidade através dos nossos sentidos, tá? Então, como a gente falou, isso pode acontecer ou em vigília, ou seja, quando você está acordado, ou em desdobramento, que é o que Kardec, na época, chamava de sonambulismo, né? Sonambulismo consciente, que a gente viu em aulas passadas. Ok, meus irmãos? Então, isso encerra
a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E se houver qualquer dúvida, manifestem essa dúvida através do WhatsApp para a Simone, que ela me passa isso. Então, lembrando sempre, eu solicito que vocês leiam o capítulo do livro que vai ser falado na próxima aula, e vocês têm o cronograma, que podem fazer isso, através da leitura do Livro dos Médiuns, e nós acrescentamos informações da ciência espiritual, da própria ciência física e de outros livros que a gente acaba citando para as explicações, ok? Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e que possamos estar juntos novamente no próximo domingo. Beijo no coração, um abraço.